Olá pessoal, muito boa tarde. Neste momento, 3h20 pelo horário de Brasília, a gente está entrando aqui na página do Instagram da Globo News para falar de um assunto que está reverberando demais por aí, que são os dois decretos publicados no Diário Oficial da União ontem, trazendo todas as novas regras que vão determinar a expansão do garimpo na Amazônia, que nos decretos aparece com uma nomenclatura diferente, que é mineração artesanal, muito simpática por sinal. E a gente vai tentar entender as implicações desses dois decretos, o que muda nas rotinas dessas novas normas. A Agência Nacional de Mineração ficou encarregada de flexibilizar ao máximo os protocolos de licença, de outorga. A Secretaria Executiva da Presidência da República entende que esse momento, a partir dessas novas regras, permitiriam uma, como eles dizem, geração de emprego e renda para centenas de milhares de pessoas no Brasil. Na região norte, a Amazônia é o foco dessa política. Mineração é uma atividade muito impactante para o meio ambiente, o governo não tem conseguido ter sucesso no combate ao garimpo ilegal, e anuncia uma política pública que pensa desenvolvimento da Amazônia a partir exatamente do garimpo, o que nos parece algo esquisito, preocupante. Então a gente vai fazer contato com o responsável pelo Observatório da Mineração, que é o Maurício Ângelo. Quando ele entrar aqui no nosso radar, o Felipe aqui, nosso braço direito e esquerdo nessa transmissão, está aguardando ele aparecer para a gente ouvir de alguém que no jornalismo se especializou em cobrir esse assunto. Maurício, você por favor declare-se apto aqui, candidate-se a participar do debate para a gente, batendo um papo, tentar esclarecer os pontos principais dessa política pública do governo. Quer dizer, é curioso, porque é o mesmo governo que implodiu o Fundo Amazônia. Vocês se lembram? Aproximadamente 3 anos atrás, o antiministro Ricardo Salles, sem até hoje ter explicado devidamente por que fez isso, implodiu o maior fundo do gênero no mundo, irrigado generosamente com euros da Alemanha e da Noruega, e que subsidiavam, não era empréstimo, era doação, recursos doados para o BNDES, que fazia auditoria, e um comitê dos locais, universidades, instituições de pesquisa, para onde vai o dinheiro que a gente venha a determinar com esses recursos geração de emprego e renda na Amazônia com a floresta em pé. E isso abruptamente foi atropelado por este governo. Não existe mais o Fundo Amazônia. 3 bilhões de reais. Agora temos uma política pública que promove desenvolvimento na Amazônia, não sei qual é o conceito de desenvolvimento desse governo, a partir do garimpo, que é algo muito estranho. Eu estou aqui, na ponta da linha com o Maurício, vou perguntar para ele, não tem problema não. A gente faz pergunta aí. Ô Maurício, estamos no ar! Cadê você? Ô Maurício, habilite-se. Já tem um povo aqui, quase 500 amigos já estão aqui. A gente nem anunciou essa live. Já tem 500 pessoas aqui querendo bater esse papo com você, velho. Entra aí. Sabe da mineração, entrou aí, velho. Estão aqui, Felipe. Entra de novo. Fica clicando em cima aí que a gente bota você na hora. Fica clicando, oi, tô aqui. Bota aí de novo, que a gente clica em cima. Aí, Observatório da Mineração. Estamos no ar, meu velho. Vamos nessa. Está chegando, então, aí. Maurício Ângelo, presidente do Observatório da Mineração, é um craque nesse assunto. Maurício, diga lá. O que, objetivamente, você gostaria de compartilhar conosco sobre motivos de preocupação, ou não, desses dois decretos que já estão em vigor? Por favor.
Perfeito. Boa tarde, obrigado, André, pelo convite, Globo News. Bom, o primeiro decreto, ele essencialmente altera o Código de Mineração de 67, que estava em discussão na Câmara ano passado e ficou para esse ano, né? Então ele indica que o Bolsonaro não quis esperar o consenso do Congresso, não quis esperar que, né, os deputados aliados e da oposição entrassem no consenso, enfim, o setor, a sociedade civil, e na canetada ele define, o principal ponto ali crítico é a questão de você simplificar processos de outorga para o garimpo e também para outras substâncias, que aí vai mais para o setor da construção civil, que é um lobby também muito forte em Brasília, muito próximo desse grupo de deputados que estava discutindo o código. E, na verdade, essa simplificação, essa redução de prazos, né, o decreto também diz que se passar o prazo de 60 dias, por exemplo, e a ANM não se manifestar, a Agência Nacional de Mineração, vai ser dada a aprovação automática. Isso tem sido uma coisa muito comum, muito constante nas regras da ANM, que têm sido alteradas ao longo aí de 2019, 20 e 21 especialmente. Esse consentimento automático, se certos prazos já expiram, e a gente sabe que a ANM tem uma dificuldade muito grande, né, de pessoal, uma capacidade muito limitada de fiscalizar e fazer valer de fato as leis e de dar resposta a esse processo. Então, é meio que uma Deixa garantia eu que uma pedir vez que a pessoa uma entra. licença rápida para você. Essa nova lei dos agrotóxicos também tem a tal licença temporária. A bancada ruralista conseguiu aprovar na Câmara a licença para novos pesticidas, novos agrotóxicos, se extrapola o prazo do licenciamento, que agora fica a cargo apenas do Ministério da Agricultura, sem mais a participação com poder de veto da Anvisa e do IBAMA para verificar eventuais impactos sobre saúde e meio ambiente. Se o órgão competente, que seria agora só o Ministério da Agricultura, no prazo definido, não dá licença, dão licença temporária. E você começa a pulverizar agrotóxico sem licença, e o Brasil que entube. Então, veja, temos uma similitude aí. A nova lei dos agrotóxicos, aprovada na Câmara, foi para o Senado, e as medidas infralegais desses dois decretos também, pelo que você está falando, está lá no decreto. Se não aprovou a tempo, aprovado estará. É isso? Sem dúvida, essa questão do autolicenciamento, né, já é algo que o governo Bolsonaro ele deseja, expressa, se manifesta a favor disso desde o início, lá de 2019. O Ricardo Salles, né, ex-ministro do Meio Ambiente, o próprio Bolsonaro, toda a culpa do governo, o Ministério de Minas e Energia. Teve a discussão, né, do licenciamento geral, que também impacta na mineração. Não conseguiram aprovar para projetos ainda muito críticos e de grande impacto, mas esses de modo infralegal, como você disse, ou seja, as regras que podem ser mudadas na canetada estão sendo mudadas. Dentro da ANM, dentro do Ministério de Minas e Energia, dentro do Ministério do Meio Ambiente. E por mais que algumas dessas coisas vão parar na justiça, como o decreto Bolsonaro das cavernas, né, recente também, que é parte desse pacote, ou seja, agora autoriza a destruição de cavernas de máxima relevância ecológica, foi suspenso pelo STF, mas esse é o modus operandi, né? Você publica um decreto, uma resolução, muda uma regra, depois se parar na justiça, no STF, se sofrer algum tipo de atraso, questionamento, ok, mas durante esse prazo isso estimula, obviamente, as pessoas, né, os empreendedores, ou os garimpeiros, ou quem está por trás, quem é benefici, quem vai pegar isso na mão, né, e lá na ponta fazer valer essas novas regras. E o segundo decreto, né, do garimpo é muito complicado, porque você está oficialmente instituindo uma política pública de apoio ao garimpo para legalizar o garimpo no contexto que a gente vive hoje. Agora, Maurício, para ficar claro, a mineração artesanal é um nome até bonito. E, obviamente, a própria Constituição brasileira não impede a atividade garimpeira. Agora, eu queria saber, quando a gente fala de apoio ao garimpo no Brasil, nos termos desses dois decretos, quais são os riscos que a Amazônia corre em termos de facilidades criadas no processo de outorga, licenciamento, agravando-se a destruição? Porque se o Estado brasileiro hoje já não consegue fazer frente ao garimpo ilegal, quando você dá um sinal verde para quem se diz garimpeiro, mas está na linha de frente, por vezes financiado por grupos que pagam a chata, pagam o mercúrio, pagam
o gerador a diesel, pagam a infraestrutura de alimentação, diária. Tudo isso não é uma atividade que seja compatível com aquela figura clássica do garimpeiro que está ali na beira do rio, fazendo a lavra, esperando que apareça lá o metal precioso. A gente está falando de uma indústria. Existem redes conectadas que financiam quem está na ponta com essa estrutura. Esses decretos favorecem essa indústria clandestina? Sem dúvida, André, porque esse é um fato já dado, né? Todos os especialistas que acompanham o setor dizem, e isso é um fato, que o garimpo hoje é industrial. É uma indústria multimilionária, bilionária, com maquinário pesado e caríssimo, uma logística muito cara, que envolve o mercado internacional, né, de ouro. E você vê, nos últimos 10 anos, o garimpo dentro de terras indígenas aumentou 500% a área, 500% a área, de acordo com o MAP Biomas. É justamente essa época, na última década, que o garimpo deixou definitivamente de ser qualquer coisa remota lá do passado, a pessoa pobre que ia para a beira do rio com a bateia, e virou algo industrial. E aumentou 500% dentro de terra indígena e unidades de conservação 300%, de acordo com o MAP Biomas. E você vê todo o contexto muito duro que os povos indígenas hoje vivem, né? Especialmente os Munduruku, Yanomami, os Kayapó e por aí afora, que são os pontos principais de garimpo no Brasil. Ou seja, todo esse pessoal que está na ilegalidade, com esses decretos, ganha um selo, né? Um ofício. Olha, confia que a gente vai legalizar, que é uma demanda dos garimpeiros. Eles dizem, né? Só está na ilegalidade porque o governo não legaliza. Então, assim, ou seja, está justamente esperando essa aprovação, esse selo para o que é legal hoje, o que é um crime hoje, o que alimenta aí, o Instituto Escolhas publicou um estudo semana passada, 229 toneladas de ouro, né, que o Brasil exportou em 5 anos, com indícios de ilegalidade para fora do Brasil, quase metade do ouro que o Brasil exportou tem indícios de ser ilegal. Esse pessoal vai todo se beneficiar disso e contar com todo o aparato governamental do comitê que foi criado, inclusive, né, para dar a chancela em relação. Bom, o sinal está oscilando um pouquinho. Eu vou fazer uma última pergunta, Maurício. A gente precisa reconhecer que há setores do governo, principalmente ligados a militares, que defendem isso desde a época dos anos de chumbo, da ditadura, a presença física de brasileiros em áreas desabitadas da Amazônia por uma questão de segurança nacional e para que ali não ocorra a presença que não é bem-vinda de interesses estrangeiros. Tem uma cultura nessa direção. Eu queria saber em que medida o seu trabalho à frente do Observatório da Mineração conseguiu mapear a intercorrência de interesses aí. Ou seja, um governo que despreza o meio ambiente tem uma visão ultra, eu diria, arcaica, ultrapassada, e que enseja muita preocupação de um desenvolvimento sujo, com um legado horroroso de destruição de floresta, contaminação das águas, sem elevar o IDH das populações e das comunidades da Amazônia, com interesses estratégicos ligados à segurança nacional. Faz sentido isso ou não? Faz, sem dúvida. Primeiro que esse governo, ele repete, ele resgata todo esse ideário da ditadura militar, isso não é segredo para ninguém, né? É um governo majoritariamente de militares, inclusive do Ministério de Minas e Energia é comandado por um militar, e vocês estão no primeiro, segundo, terceiro escalão do governo, então todo esse ideário lá dos anos 60, 70, 80 ainda está sendo repetido pelo governo Bolsonaro. E veja, exemplos, né? A questão do PL 191-2020, que é do Bolsonaro, com o Ministério de Minas e Energia, quer abrir mineração e garimpo em terra indígena, além de hidrelétrica, soja, vai liberar geral dentro de terra indígena, a verdade é essa. Né, o projeto libera quase tudo, praticamente, se possa imaginar, e foi colocado como prioridade para esse ano 2022, junto com mineração em faixa de fronteira, que é também uma coisa que vem lá dos militares historicamente, é uma prioridade do governo. O governo quer abrir mineração em faixa de fronteira, já está fazendo isso de modo infralegal, né? E isso é exposto pelo MME, que, na visão deles, 40% do Brasil, da área do Brasil, tem barreiras à mineração
ao garimpo. E aí isso inclui terras indígenas, inclui fronteira, inclui as áreas de caverna que o decreto... Então eles estão deliberadamente, na visão deles, acabando com essas barreiras, com esses empecilhos, um a um, de acordo com a possibilidade. Ou seja, se o Congresso não dá conta, se o Congresso não aprova o que a gente quer, vamos fazer por via infralegal. Vamos aprovar decreto, portaria, resolução, mudar a regra dentro da ANM, que é uma agência reguladora, dentro do Ministério de Minas e Energia, e por aí vai. Tudo que eles podem fazer, estão fazendo, e por esse ano, seu último ano de governo, a impressão que dá é que, de fato, eles não estão aguardando mais, perdendo tempo, entre aspas, com a democracia, e o que eles podem passar, estão passando, e o início do ano prova isso. Maurício Ângelo, muito obrigado, do Observatório da Mineração, ele que abrilhantou uma edição do Cidades e Soluções no final do ano passado, em que procuramos ampliar o estoque de informações sobre o universo da mineração no Brasil e também os impactos do garimpo ilegal, especialmente na Amazônia, inclusive a remessa, venda de ouro de forma absolutamente clandestina, ilegal, pirata para o exterior, muito bem mapeado pelo Instituto Escolhas, foi assuntado nesse programa. Eu lembro para você que o Cidades e Soluções vai ao ar sempre aos domingos, às 9 da noite, na Globo News. Maurício, muito obrigado aí pela tua participação, foi ótimo te ouvir. Até a próxima, pessoal. Nos vemos domingo às 9. Tudo de bom. Valeu, tchau, tchau.